Sim, pode acreditar, isso aconteceu no jeitinho brasileiro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Já fizemos um vídeo falando de como a Nintendo, graças ao livre mercado americano, conseguiu vencer a grande crise dos consoles de 1983 e restabelecer a confiança no mercado de jogos nos Estados Unidos. Fizemos também um segundo vídeo de como as guerras dos consoles favoreceram e favorecem até hoje os consumidores no mundo todo, até mesmo no Brasil, com nossos impostos abomináveis. Entretanto, faltava um vídeo para essa trilogia. O vídeo para quebrar todos os vídeos sobre o mercado de games. Em meio a esta crise mundial do petróleo, uma guerra no velho mundo e as vindouras eleições aqui em terras tupiniquins, é necessário que alguém passe a tocha da esperança. É para isso que estamos aqui, aliviar o clima de tensão nos corações livres desse país. Se você quiser nos acompanhar nessa viagem libertária e não ser um tamanduá coletivista, iremos lhe contar como a propriedade intelectual sobre videogames já foi abolida no Brasil e como isso favoreceu os consumidores daquele tempo. Sim, pode acreditar que isso aconteceu no jeitinho brasileiro. Vamos voltar no tempo para o ano de 1984. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo em 82, o presidente Figueiredo estava prestes a entregar o bastão para um civil e a Constituição de 1988 estava começando a ser escrita. Só de pensar sinto um pavor na espinha. Mas a despeito de tantas misérias, em outubro daquele ano de 84, a Lei Federal 7.238, também conhecida como a Lei da Informática, foi promulgada. Uma lei que tinha como objetivo dispor sobre a Política Nacional de Informática. Ou seja, o Estado precisa regular até mesmo a informática. É um pensamento maravilhoso, não é mesmo? Mas desse monstro surgiu ouro, que deve ser guardado para a posteridade. Por incrível que pareça, uma lei superinterventora em seu cerne, com um preâmbulo soviético que dizia que a participação do Estado nos setores produtivos ditados pelo interesse nacional é primordial, nos casos em que a iniciativa privada não tiver condições ou interesse de atuar. Fez a ideia mais libertária possível, aboliu a propriedade intelectual sobre consoles de videogame. Não acredita? Deixe-me ser o arauto de mais algumas boas notícias nesses tempos sombrios. Mesmo que a lei não tivesse este interesse, foi exatamente o que aconteceu, pois o burocrata não se atentou que o artigo 9 da lei dizia: para assegurar adequados níveis de proteção às empresas nacionais, enquanto não estiverem consolidadas para competir, o Poder Executivo adotará restrições à produção, operação, comercialização e importação de bens e serviços técnicos de informática. E aqui chegamos ao ponto crucial. A maravilha semântica que condiz que se não era permitido importar um Nintendo Entertainment System, o Nintendinho, para vender sem ser uma empresa nacional, e se a Nintendo não podia vender aqui, visto que era uma empresa japonesa, o que fazer? Bem, os burocratas exigiam uma representação nacional para uma empresa estrangeira. Ou seja, algumas empresas foram inteligentes no estatismo. A Tectoy firmou uma parceria com a Sega para distribuir o Master System e o Mega Drive aqui no Brasil. Uma boa versão do console, diga-se de passagem. Outro exemplo era a joint venture da SEMP, uma empresa brasileira, e a Toshiba, uma gigante japonesa. Mas e a Nintendo? A empresa japonesa sempre foi zelosa com sua propriedade intelectual, logo se recusando a vender no Brasil. E aí, o que você acha que aconteceu? Como a lei permitia a defesa das fabricantes nacionais judicialmente e impedia que a Nintendo processasse as empresas daqui, aconteceu uma coisa libertária. Várias empresas importaram um NES americano, fizeram engenharia reversa e lançaram clones no Brasil com tecnologia diferente. Um fato importante é explicar a diferença conceitual de um clone para um pirata. Vários especialistas em games consideram que um clone tem o objetivo de emular perfeitamente o produto original, mas não tenta enganar o consumidor, tendo em seu encarte e embalagem um nome consideravelmente diferente do produto original, geralmente com a informação compatível com fitas de NES ou Mega Drive, ou sendo exatamente igual ou concorrente fisicamente, hoje em dia chamados de consoles retrô. Por outro lado, um produto pirata tenta ativamente enganar o consumidor a comprar o produto achando que é o de uma marca famosa,
O Polystation, por exemplo, por fora parecia um PlayStation. A capa era exatamente igual, o nome era similar ao console da Sony, mas por dentro era um NES. Mas a conceituação pode mudar de acordo com o especialista. Fato interessante é que até hoje os clones, teoricamente, não são ilegais na legislação brasileira, pois eles apenas leem cartuchos, não violando nenhuma patente de software, pois são apenas hardware. Houve vários consoles clones feitos aqui no Brasil, mas algumas pérolas devem obrigatoriamente serem citadas. Falaremos aqui sobre a famosa Tríade de Ouro. O primeiro é o Dynavision 2, o sucessor do Dynavision 1, que era um clone de Atari 2600. Este console clone do NES, lançado em 1989, da extinta empresa Dynacon, é uma pérola porque a empresa fez diversas melhorias, inclusive, por exemplo, a capacidade de colocar cartuchos japoneses de 60 pinos e cartuchos americanos de 72 pinos no mesmo console. No mesmo ano de 1989, foi lançado o Top Game, da famosa CCE, conhecida popularmente como "Comecei comprando errado". Este console foi lançado e, por incrível que pareça, ele era um console robusto, talvez o mais robusto dos três, com versões para os dois tipos de cartuchos de NES também, mas contando com um péssimo controle. Até hoje tem alguns Top Games por aí no mercado livre, em geral com controles paralelos, visto que o original quebrava com relativa facilidade. Por fim, falaremos da joia da coroa. A Gradiente lançou em 1989 o famoso Phantom System. Por um lado, ele era uma pérola da engenharia. Contudo, por outro lado, ele era um verdadeiro Frankenstein brasileiro, uma vez que tinha uma carcaça de Atari 7800 com controle de Mega Drive e um hardware de NES. Era um monstro. Apesar de somente rodar cartuchos americanos de 72 pinos, era muito robusto, corrigindo até mesmo um erro fatal que o console da Nintendo tinha. No NES, o cartucho entrava deitado, mas no Phantom System entrava em pé e tinha uma trava de segurança para proteger o cartucho, evitando que ele se mexesse e queimasse, sendo, em teoria, melhor que o original. Infelizmente, o nosso sonho libertário acaba aqui, pois a Gradiente fez um trabalho tão bem feito que a Nintendo aceitou firmar uma parceria com ela, lançando o NES em 1993. Era o fim da guerra de consoles Tupiniquim. Uma guerra não de vários consoles, mas sim de vários clones do mesmo console lutando para ver qual era melhor e o mais barato. Com o registro das patentes, mesmo os processos sendo inócuos, a Nintendo, por meio da Gradiente, ameaçou processar as concorrentes. Foi o fim de uma era. Mas devemos lembrar o que acontece quando há leis restringindo a concorrência. Em geral, a qualidade do produto vai cair de forma absurda. Por isso, a propriedade intelectual industrial não é uma boa para o consumidor, ainda que a reserva de mercado também seja uma coisa horrível, pois atrasa o mercado interno. Ou seja, o ideal é não ter lei alguma neste setor, a menos que você prefira os monopólios. Quem sabe se a empresa brasileira de games ou Gamebras existisse, estaríamos jogando NES até hoje. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Defensor Livre, revisado por Donda e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!